Eu quero de novo agradecer a Deus pela sublime oportunidade de trazer a mensagem de Jesus a este mundo tão conturbado. E o Evangelho está realizando cada vez mais a obra de Deus e está agrupando os eleitos do Senhor para o encontro com Ele. E eu quero falar nesta hora sobre o poder transformador de Jesus Cristo. A minha leitura se encontra em Atos dos Apóstolos, à altura do capítulo 4, porque diz aqui algo maravilhoso que há de nos encantar. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem ao povo e anunciassem que Jesus Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido, creram a palavra. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. E aconteceu, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Vejam que concílio. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício que fizemos a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome dele é que este está são no meio de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, vendo eles a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens indotos, sem letras, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. O poder transformador de Jesus Cristo. Eu quero ficar só nesse verso número 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, vendo que não eram homens de grau superior, homens diplomados, eles não eram analfabetos, porque entre os judeus a educação foi sempre a parte principal do crescimento de uma criança, e a educação formal e crescente fazia parte de todo judeu. Então qualquer judeu sabia ler, sabia escrever, sabia fazer conta, tinha a instrução básica, não havia, como até hoje não há, analfabetos em Israel. Mas não eram homens de grande cultura e falavam como se grande cultura tivessem. Então, ele diz aqui o texto: foram e tomaram conhecimento. Eu posso imaginar aqueles homens tomando informações, mas escuta, o que foi que aconteceu com esse Pedro? O que era esse Pedro? E, quem sabe, indo lá na vizinhança, o que foi que aconteceu com ele? E alguém dizia: não, houve realmente uma mudança muito grande nele, ele tinha a língua muito solta, ele era impulsivo demais, ele tinha
vários defeitos pessoais, ele era um pescador um tanto inconstante, mas de repente, o que foi que houve? E o mais que eles perguntavam, o mais que eles descobriam que Jesus havia feito alguma coisa em Pedro. Numa universidade americana, foi matriculado o filho de uma família tradicional, crente, mas um filho que realmente não queria ser crente. Era revoltado, era irreverente. E um professor resolveu investir nele. Eu vou trabalhar, ele há de ver na minha vida alguma coisa que há de mexer com ele. E o professor fazia o possível, dava tarefas, chamava para isso, chamava para aquilo, um moço muito inteligente, mas continuava revoltado. E o professor teve a alegria de comprar um carro novo. E celebrou muito aquilo, porque era um dos sonhos da sua vida. E tinham uma tarefa escolar para fazer nas proximidades da cidade. O professor levou 2 ou 3 alunos com ele, incluiu o rebelde. Colocou lado a lado com ele no banco da frente e foram. E aconteceu que o professor falava da alegria de ter um carro novo e tudo. Quem é que não gosta de um carro novo? Mas vinha um cidadão atrás e foi passando e estava sendo celebrado o casamento numa igreja e a noiva ia entrando e o cidadão começou a olhar para a noiva, esqueceu do volante e bateu na traseira do carro novo do professor. O professor desceu, chamou o motorista disse: senhor, me desculpe, eu me distraí, pois é, e foi um desastre. Mas o professor teve uma atitude tão nobre, disse: vamos acertar, o senhor assume o conserto, assume. Ele disse: eu assumo tudo que for preciso, tal. Tomaram nota, nos Estados Unidos tudo é mais fácil, tomaram telefone, tomaram tal. O professor entrou no carro, seguiu em frente. E disse: tudo vai dar bem, ele vai consertar o carro, tá, não tem problema. Foram, fizeram o que tinham que fazer, voltaram. E no dia seguinte o rebelde chamou o professor e disse: eu queria conversar com o senhor. Ele disse: pois não, que prazer, eu estou à sua disposição. Disse: professor, eu estou agora considerando me tornar um cristão. E o professor abriu um sorriso e disse: como um cristão? Eu vou dizer para o senhor, aquela sua atitude ontem na batida me fez desejar uma experiência igual. Eu gostaria realmente de me tornar um cristão. Em outras palavras, eu senti ontem que o senhor tem estado com Cristo e agora eu também quero estar com Cristo. Que coisa extraordinária. Naquele mesmo campus, alguns dias mais tarde, um outro dos chamados piores do ambiente confessou a Cristo. E quando perguntaram por quê, ele disse: na aula de biologia sempre houve uma moça que sentou comigo e, como ela morava no dormitório do outro lado da rua, eu me ofereci para levá-la em casa, de certa maneira protegendo-a, e tomamos refrigerantes algumas vezes juntos. E eu agora quero ser crente por causa dela. Mas o que houve? Porque os modos são diferentes. A maneira de conversar é diferente. O respeito é diferente. E eu acho que alguma coisa é diferente, então perguntei: o que há com você que você é diferente? Ela disse: não, eu apenas sou uma serva de Jesus Cristo, gosto muito da minha igreja, trabalho muito lá, ensino a classe de jovens e aprendemos a Bíblia juntos, eu gosto demais do estudo bíblico. Ele
disse, mas onde é a sua igreja? E ela então começou a falar na igreja. E quem é o seu pastor? Começou a falar com ela, eu quero ir lá. Eu quero ir lá. E não tardou que o moço foi batizado. E então, no dia quando ele foi batizado, pessoas vieram falar com a jovem. Ela disse, mas gente, isso não é nada demais. Quem fez foi Jesus. Eu simplesmente estou obedecendo a Jesus. Que humildade! O poder transformador de Jesus Cristo. Eles descobriram que eles tinham estado com Jesus e todo o mérito deles, toda a coragem deles, toda a fidelidade deles, toda a alegria deles resultava do fato de que eles se encontraram com Jesus. Tive a alegria de servir como um dos oradores do Congresso da Aliança Batista Mundial para a Juventude, realizado em Toronto, e eu falei sobre o poder transformador de Cristo. E me lembro, havia realmente uma multidão, a rainha estava de visita ao Canadá e naturalmente celebravam muito a rainha como Commonwealth, e eu aproveitei aquilo para contrastar a pessoa de Jesus com a rainha. E eu disse, para se contemplar a Jesus Cristo, nós temos que descer, temos que reconhecer os nossos pecados, temos que nos arrepender dos pecados, temos que crer nele. E então vamos ser levantados por ele. E contei a história de um edifício que era então novo no Rio de Janeiro, que eu visitara alguns dias antes, e quando procurei a porta, disseram, não, a porta é embaixo, o senhor para subir tem que descer. E eu contei para aquela multidão, olha, eu fui visitar um edifício lá no Rio e disseram que para subir tinha que descer, porque os elevadores estavam no térreo. E eu tive a alegria de descobrir isto. E eu quero dizer que qualquer que esteja aqui, que deseje subir, desça aos seus joelhos, reconheça os seus pecados, creia em Jesus Cristo e receba a salvação e o perdão dos seus pecados. Graças a Deus, muitos atenderam. E hoje eu digo a você que está vendo, esqueça a sua retidão pessoal. Esqueça os seus conhecimentos deste ou daquele grau de educação. Lembre-se, todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Reconheça os seus pecados, confesse-os a Jesus e receba a vida eterna. E Ele então transformará todos os seus deslizes em vitórias e todos os seus fracassos em alegria perene, indivisível e interminável. Este é o meu desejo para o seu coração, já, agora, logo. Amém.